Na nossa leitura de hoje, do propósito dos 40 dias do Está Escrito, nós meditamos na passagem do capítulo 5 do Evangelho de Marcos. Quem quiser saber mais sobre os 40 dias do Está Escrito e quem sabe fazer esse propósito conosco, é só você entrar lá no portal Universal, universal.org, ou você procurar uma Universal mais próxima, ou nos nossos canais. Digite lá 40 dias do Está Escrito e você vai saber mais a respeito. Como você pode começar até hoje esse propósito se quiser. Nesta passagem de Marcos capítulo 5, nós vemos a célebre ocasião em que o Senhor Jesus libertou um homem de uma legião de demônios. Este homem era endemoniado, ele vivia numa área de não-judeus, em Gadara, do outro lado do Mar da Galileia. E então, este homem, possesso de demônios, de uma legião de demônios, vivia uma vida completamente alheia à civilização. Ele vivia nos sepulcros, ele se cortava, ele não dormia praticamente, porque diz o texto que ele andava de dia e de noite. Quando tentavam contê-lo com cordas, com correntes, ele quebrava, tinha uma força sobrenatural, quebrava as correntes, ou seja, tinha comportamentos que nós vemos repetidos hoje da mesma forma em muitas pessoas. Quantas pessoas, por exemplo, não conseguem dormir, como ele não conseguia dormir? Quantas pessoas, muitas vezes, quando tem um surto, elas quebram tudo, elas agridem, ninguém consegue contê-las. E depois elas não se lembram de nada do que fizeram. Muitas vezes até matam e não se lembram do que fizeram. Quantas pessoas se cortam, como ele se cortava. Esse homem, a diferença é que na época ele usava pedras. Hoje as pessoas usam lâminas. Mas ele se cortava também. E vivia assim. Ninguém podia ajudar aquele homem. Jesus então chegou até esse lugar, saiu do barco e logo os demônios fizeram com que esse homem chegasse até os pés de Jesus. E Jesus então repreendeu aquela legião de demônios e a expulsou. Sendo que os demônios pediram, olha, já que o Senhor nos expulsa, então permita-nos que entremos naqueles porcos. E havia ali um grupo de homens cuidando de porcos. Havia cerca de 2.000 porcos por ali. E Jesus permitiu. Ele permitiu para que muitas pessoas não entendem por que Jesus permitiu. Coitado, os porcos não tinham nada a ver com aquilo. Por que Jesus permitiu? Você vai entender. Você vai entender exatamente por que Jesus permitiu que os demônios entrassem nos porcos. Então, diz o texto que assim que os espíritos entraram nos porcos, a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos e saíram a ver o que era aquilo que tinha acontecido. Ou seja, os porcos caíram no mar, se afogaram. Os que estavam cuidando da manada dos porcos correram para a cidade, falaram tudo o que aconteceu. A cidade inteira saiu para ver o que tinha acontecido. E quando eles chegaram ali, diz o texto que foram ter com Jesus e viram o endemoniado. Você pode imaginar, todo mundo conhecia aquele homem, não é? Ele era conhecido na cidade. O doido do cemitério, o doido dos sepulcros. Viram o endemoniado que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Ou seja, o povo da cidade viu o endemoniado em perfeitas condições. Estava transformado para o bem. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. Então o povo da cidade ouviu o que Jesus fez pelo homem e também ouviu o que tinha acontecido com os porcos.
E aí o que eles fizeram? Começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. Ou seja, Jesus permitiu que aqueles demônios entrassem naqueles porcos para mostrar para as pessoas, para mostrar para todos nós, não é? Desde aquela cidade de Gadar até os dias de hoje, todo ser humano pudesse ter esse entendimento de como as pessoas valorizam mais os bens do que as pessoas. Como as pessoas valorizam mais até mesmo porcos, até mesmo animais, do que o ser humano. Ou seja, o povo da cidade viu com os olhos o homem liberto, transformado em são juízo, ali junto de Jesus. Eles viram com os olhos. E quando eles ouviram, só ouviram, porque eles não viram os porcos caírem. Os homens contaram o que aconteceu. Mas mesmo vendo o homem transformado, que outrora era endemoniado e todo mundo conhecia, e ouvindo o que aconteceu com os porcos, os homens da cidade preferiram ou sentiram mais a dor da perda dos porcos do que a alegria de ver aquele homem restaurado. Então Jesus deixou essa lição para nós para mostrar como que as pessoas são materialistas, como que as pessoas muitas vezes vão expulsar Jesus de suas vidas, porque elas se incomodam com a presença de Jesus em suas vidas e o que essa presença vai causar de impacto na sua vida física, material. Veja que curioso, o dono de toda a terra foi expulso daquele lugar. Rogaram-lhe que saísse dos seus termos. Em outras palavras, por favor, o senhor pega o barquinho de onde o senhor veio e volta lá para o outro lado do mar, do lago. Nós não queremos o senhor aqui não. Saia da nossa terra. O senhor trouxe prejuízo para a gente. Não queremos não, por favor, vá embora. É muita paciência, né? É muita paciência que o Senhor Jesus exerceu quando ele esteve aqui. De ter que passar por aquilo, ter que passar por essa situação, ser o Senhor de toda a terra e ser expulso de um pedacinho de terra onde ele foi só para ajudar um homem. É muita paciência do nosso Senhor. É muito domínio próprio, né? Porque, eu não sei, acho que no lugar dele eu mandaria um raio descer e tal, não sei, uma coisa tipo assim, no mínimo. Ainda bem que eu não estou no lugar dele, não é? Mas muita paciência. Vai embora da nossa terra. Saia da nossa terra. Você não é bem-vindo aqui. O dono de toda a terra tendo que ser expulso do lugar onde ele foi ajudar as pessoas. Mas isso mostra, então, como que as pessoas encaram, enxergam a vida. Elas dizem uma coisa com a boca, mas fazem outra com as mãos, com os pés, com as atitudes. Elas dizem que Deus é o mais importante, elas dizem que elas valorizam o bem, elas dizem todas as coisas certas, o politicamente correto, mas na prática elas priorizam a sua barriga, essa é a realidade. Priorizam o seu ventre, priorizam o seu bolso, priorizam a sua situação, seus interesses. Não estão interessados no bem-estar do seu próximo, estão interessados no próprio bem-estar. Não se regozijaram pelo homem que estava liberto, mas sentiram a perda de 2.000 porcos no mar. Assim é a humanidade, assim é o mundo. Você tem que entender que o mundo serve a Mamon, o mundo serve ao Deus dinheiro e não serve ao verdadeiro Deus, o Criador de todas as coisas. E por isso você vê tanta maldade, por isso você vê tanta destruição, tanta violência, injustiça no mundo, as pessoas colocando sempre o dinheiro acima da vida e acima até mesmo delas mesmas, acima da própria vida. Quantas pessoas sacrificam o casamento no altar da carreira? Preferem a carreira à família. Deixam a família, perdem o casamento, perdem a família, perdem o contato com os filhos
porque preferem a carreira, o dinheiro. Quantas pessoas sacrificam o caráter no altar dos negócios? Para ganhar mais dinheiro, a pessoa faz todo tipo de falcatrua, busca propina, engana as pessoas, engana os outros, engana o seu próximo, se envolve em esquemas, desenvolve esquemas mirabolantes para tirar mais dinheiro das pessoas e perdem o caráter, perdem a comunhão com Deus por causa de quê? Dinheiro. Dinheiro. Ou seja, colocam os porcos acima de Jesus. Aí, depois se pergunta, por que a minha vida é suja? Por que eu vivo na lama? Por que eu estou sempre na lama? Você prefere os porcos. Você espera o quê? O que você espera da vida quando você coloca os porcos acima de Jesus? O que você espera? Enquanto você viver dessa forma, priorizando coisas, priorizando bens materiais, dinheiro, seu bem-estar e usando Jesus apenas talvez para alcançar estas coisas, você vai viver uma vida porca, uma vida de porcos. Você vai viver essa vida assim, como filho pródigo. Você vai viver dessa forma. Para viver com Deus, meu amigo e minha amiga, para viver uma vida limpa, uma vida pura, você vai ter que abrir mão de certas coisas. Você vai ter que abrir mão de certos gostos, certas vontades, para você ter o Senhor Jesus na sua vida, guiando, reinando, fazendo a vontade dele acima da sua. Você não pode ter as duas coisas ao mesmo tempo. E os homens daquela terra de Gadar entenderam isso. Então, o que eles fizeram? Expulsaram Jesus. Sai daqui. Volta para as tuas terras. Como muita gente tem vivido assim, infelizmente, por isso tem rolado na lama. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.